Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vim aqui falar com vocês hoje. Lembra que eu falei pra vocês aqui, não sei quem viu o vídeo, até o último vídeo eu falei sobre perda auditiva, né? Que eu tenho uma perda auditiva, que eu não escuto uma pessoa falando do meu lado. Eu tenho que olhar na direção dela, olhar pra frente e ver o rosto dela para eu entender o que ela fala, né? E assim, e as minhas pronúncias, que às vezes eu pronuncio errado, né? E eu comentei com vocês sobre essa perda auditiva. E hoje eu tenho um laudo do médico, né? Do exame que eu fiz, provando essa perda auditiva. Por muitos anos eu sofri muito preconceito, bullying, principalmente das pessoas que são mais próximos de mim. Confesso que muitas das vezes eu abria a boca para falar em público, as pessoas riam de mim. Ainda falava, ai, ela fala engraçado. Ai, olha como ela fala. E isso me deixou, durante muitos anos, bloqueada para falar em público, para conversar com as pessoas. Lembra quando eu falei para vocês que eu tenho esse canal aqui desde 2009? E eu sou cabeleireira, sou premiada. E eu comecei a gravar conteúdos de cabelo aqui. Mas todas as vezes que eu gravava conteúdo de cabelo aqui, sempre tinha uma crítica, sempre tinha uma piada, como ainda tem algumas, né? Outro dia eu fui gravar um vídeo aí falando sobre cirurgia plástica, porque eu troco o L pelo R, a pessoa veio debochar da minha cara. Mas a pessoa não assistiu meus vídeos anteriores, não viu o meu perfil aqui, a minha bio aqui do youtuber, não me conhece, não sabe do meu dia a dia, mas sempre há alguém com deboche, com preconceito, com intolerância, com desrespeito. As pessoas acham que perda auditiva ela só acontece quando a pessoa é 100%, tem 100% de perda, quando a pessoa é muda, porque nunca escutou o som, então não pronuncia. Mas não, gente, tem vários níveis de pessoas com deficiência auditiva. A minha deficiência auditiva, ela não é uma deficiência auditiva grave como o meu primo, que eu tenho um primo que tem deficiência auditiva. Ela não é uma deficiência auditiva de 100% que não ouve nada. Eu ouço as pessoas, eu ouço uma música, mas muitas das vezes a pessoa cantando ou a pessoa falando, eu só escuto um barulho, mas eu não escuto às vezes a pronúncia limpinha do modo que a pessoa está falando. Eu não escuto 100% nítido do que a pessoa está falando. Acontece isso aqui em casa comigo, com meu marido, que ele precisa estar do meu lado, na minha frente, na verdade, para que eu possa escutá-lo. Meus irmãos têm que estar da minha frente para me escutar. Então, assim, eu já sofri muito bullying. Você tá surda, vai lavar o ouvido, esse tipo de coisa. A vida inteira eu escutei e ainda escuto ainda das pessoas, né? Principalmente das pessoas que estão no nosso dia a dia, das pessoas que estão perto da gente. Porque lá fora não significa nada pra gente. O que significa são as pessoas que nos cercam, que estão no nosso dia a dia, que faz parte do nosso meio familiar, das nossas amizades, das pessoas próximas, de um vizinho. Essas coisas, quando acontece, afeta, porque eu venho de uma infância onde eu fui criticada a vida inteira por ser da forma que eu sou,
Já sofri bullying na escola. Como eu gravei um vídeo para vocês aí, eu fui chamada de burra pelo meu professor de matemática. Ele falou que eu não merecia o livro porque eu não tinha entendimento, que eu era burra mesmo, né, que ele falou. E assim, eu passei por muito preconceito. E hoje, incrível que pareça, ter um laudo na mão, eu não sei explicar para vocês que é um alívio. Eu não sei explicar para vocês porque não tem como explicar. Porque quando eu recebi esse laudo, que eu já sabia que eu tinha deficiência auditiva, foi como se eu estivesse recebendo um troféu para mostrar para as pessoas aquilo que elas passaram a vida inteira debochando da minha cara, criticando, fazendo chacota, me chamando de surda, mandando eu lavar o ouvido, desentope o ouvido, esse tipo de coisa que uma pessoa passa. Porque as pessoas, elas têm mania de achar que a única deficiência que a pessoa tem é aquela que a outra enxerga. Que ela enxerga. Do tipo, quando você é uma pessoa deficiente física, as pessoas vão olhar para você, com um pouquinho de pena, né? Porque é assim que as pessoas olham, com pena. Elas não olham a pessoa deficiente como uma pessoa normal. Uma pessoa normal que tem uma vida, que tem família, que tem um coração, que é um ser humano. Elas sempre vão olhar de outra forma. Na verdade, não pena, mas com um pouco de preconceito, achando que aquela pessoa é incapaz de alguma coisa, mas não é assim. Tem muitas pessoas de deficiente físico que têm mais capacidade do que muitas pessoas normais por aí. Tem muito mais capacidade de fazer algo do que muitas pessoas normais. Sendo que quando você tem uma deficiência que não é vista, as pessoas tratam você com desprezo. As pessoas, quando você tem uma deficiência não visível, elas tratam você com falta de respeito, com desprezo, com deboche, com preconceito, com intolerância. E foi isso que eu vivi a minha vida inteira. Hoje, eu consigo provar que eu tenho deficiência auditiva. Me afetou em muitas coisas. Me afetou em muitas coisas. Me afetou em trabalho, me afetou na escola, me afetou em convivência social, me afetou em inúmeras coisas. E hoje, depois de tantos anos, como não tem como reparar mais tudo que eu passei, não tem como reparar, mas hoje eu consigo provar do que eu sempre disse: eu não escuto, eu não estou escutando, e hoje eu consigo provar. Então, assim, gente, quando uma pessoa falar para você, tem como você repetir porque eu não entendi, ou tem como você repetir que eu não ouvi? Não seja intolerante, porque foram comigo a vida inteira intolerantes, desrespeitosos, insensíveis. Foram assim a vida inteira comigo. Então não seja com ninguém aquilo que fizeram comigo. Não faça com as pessoas, porque dói muito. É sobre isso hoje. Um beijo.